Em um mundo inundado de informação, onde cada clique nos bombardeia com opiniões e dados, a verdade muitas vezes se perde em meio ao ruído constante. Discernir o que é fato do que é ficção torna-se um desafio diário. Narrativas são distorcidas para se adequarem a agendas, fatos são alterados para manipular a percepção pública, criando uma realidade paralela. E em nenhum lugar isso é mais evidente, onde a clareza é ofuscada por paixões e preconceitos, do que na luta diária pela legitimidade de Israel. Uma luta que se desenrola em múltiplas frentes. Para milhões, viver significa acordar com sirenes, um lembrete constante da ameaça iminente, e dormir com incertezas, sem saber o que o amanhecer trará. A luta de Israel não é apenas no campo de batalha, uma batalha travada com coragem e resiliência, está nas manchetes, muitas vezes distorcidas e tendenciosas, nos campi universitários, onde o debate se transforma em hostilidade, e nos fóruns internacionais, onde a diplomacia muitas vezes falha em face da política. Uma campanha de deslegitimação pinta Israel como o vilão, ignorando as complexidades da situação, apagando o contexto histórico e as nuances do conflito, e aplicando 2 pesos e 2 medidas, julgando Israel por um padrão diferente de outros países. O mundo é rápido em condenar a defesa de Israel, muitas vezes sem entender a realidade no terreno, mas silencia sobre as provocações que ele enfrenta, as ameaças à sua segurança e os ataques à sua população. Imagine o direito de sua nação de existir sendo debatido diariamente, questionado, desafiado e negado. Seus filhos ouvindo apelos pela destruição de seu país, crescendo em um ambiente de medo e incerteza. Esse peso psicológico molda a sociedade, influenciando suas decisões e seu futuro. E a determinação israelense de perseverar, de construir um futuro melhor para as próximas gerações. A luta não é apenas contra foguetes, mas contra o terror que eles representam, mas contra uma maré de desinformação que busca minar sua legitimidade. A existência de Israel é um ato diário de desafio, uma afirmação de sua identidade e seu direito de existir, contra probabilidades esmagadoras, contra a hostilidade e o preconceito. Ele busca a paz, não o conflito. Um futuro de coexistência e prosperidade, mas a paz exige um parceiro, disposto a comprometer-se e a construir pontes, disposto a aceitar sua existência, a reconhecer seu direito de viver em segurança e dignidade. Quando vizinhos e seus patrocinadores clamam por sua erradicação, quando o ódio e a violência são a norma, a paz se torna uma dança perigosa, um ato de fé em um mundo de incerteza. O mundo exige concessões de Israel, muitas vezes ignorando as concessões que já fez, raramente de seus adversários, que se recusam a reconhecer seu direito de existir. Esse desequilíbrio define o conflito, perpetuando o ciclo de violência e desconfiança, e as difíceis escolhas que Israel deve fazer, equilibrando sua segurança com seu desejo de paz. As ações de Israel devem ser vistas, não com julgamento precipitado, através da lente da sobrevivência, da necessidade de proteger seu povo e seu território. Sua realidade diária é uma luta pelo direito de simplesmente existir, um direito que nunca deve ser questionado. A história de Israel, a terra que muitos consideram sagrada, está enraizada em milênios de história, tradition and unwavering faith. É uma história de conexão ininterrupta com sua terra, um vínculo que transcende generations. Por 2000 anos, na diáspora, os judeus oraram, hoped and dreamed para retornar a Jerusalém, the eternal city, the heart of their spiritual longing. Isso nunca foi apenas política, mas identidade, a very core of who they are. O Holocausto não foi a razão do sionismo. It was a movement that predates it, mas fez o mundo ver sua urgência, the dire need for a safe haven. 6 milhões de assassinados, a systematic destruction of a people, provaram que os judeus precisavam de um santuário,
a place of refuge and security, um estado soberano para se defender, to protect themselves from future atrocities. O direito de Israel de existir se baseia em dois pilares, two fundamental principles, conexão ancestral, a deep-rooted historical and cultural tie to the land, e o direito universal à autodeterminação, the right of a people to govern themselves. A ONU reconheceu isso após o Holocausto, acknowledging the urgent need for a Jewish state, não como caridade, mas como justiça, a recognition of their inherent rights. Negar o direito de Israel de existir is to deny their history, their heritage, é negar a história judaica e as lições do Holocausto, the horrors of antisemitism. O renascimento de Israel foi uma promessa ao passado, a fulfillment of ancient prophecies, e um compromisso com o futuro, a beacon of hope for generations to come. Sua existência é um imperativo moral e legal, a testament to the resilience of the Jewish people. Desde o seu primeiro dia, a história de Israel tem sido intrinsecamente ligada à luta pela sua própria existência. Israel lutou pela sobrevivência, defendendo-se contra ameaças constantes e desafios implacáveis. Logo após a sua declaração de independência, foi invadido por 5 exércitos em 1948. Isso não foi uma disputa de fronteira, nem uma simples questão territorial. Foi uma guerra de extermínio, uma tentativa de apagar Israel do mapa. Contra todas as probabilidades, com coragem e determinação, Israel sobreviveu. Esta vitória difícil preparou o cenário para décadas de conflito, marcadas por tensões e hostilidades contínuas. Em 1967 e 1973, em momentos críticos da sua história, Israel enfrentou ameaças existenciais, confrontos que colocaram em risco a sua própria sobrevivência. Mais uma vez, com resiliência e força, prevaleceu novamente. Terrorismo, infiltrações e boicotes, táticas de guerra não convencionais, preencheram os anos entre as guerras, exigindo vigilância constante. Toda a geração israelense serviu, sacrificou, demonstrando um compromisso inabalável com a defesa da sua nação. E permaneceu em guarda, protegendo as suas fronteiras e o seu povo. A guerra defensiva nunca foi uma escolha, mas sim uma necessidade, uma resposta inevitável à agressão. A postura de segurança de Israel, a sua abordagem à defesa, é moldada por essas duras lições, aprendidas através de décadas de conflito. A fraqueza convida ao ataque, encoraja a agressão e coloca em risco a segurança. Promessas de inimigos muitas vezes significam pouco, demonstrando a importância da autossuficiência. A determinação de Israel é forjada no fogo, temperada pela adversidade. É uma realidade que não pode ser ignorada, um testemunho da sua resiliência. Hoje, a maior ameaça de Israel é o Irã, um regime que abertamente clama por sua destruição. O Irã financia e arma aliados como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, cercando Israel em um anel de fogo. Esses grupos lançam foguetes, cavam túneis e ameaçam civis israelenses diariamente. As ambições nucleares do Irã representam um perigo existencial, arriscando uma corrida armamentista regional. Para os israelenses, essa ameaça é imediata. Abrigos antiaéreos e defesa antimísseis fazem parte da vida diária. A ideologia do regime pode desafiar a dissuasão, tornando a ameaça ainda mais grave. Israel deve manter uma vantagem militar para sobreviver. A sombra do Irã molda cada decisão israelense sobre segurança. Para Israel, esperar não é uma opção. A sobrevivência exige ação. Quando inimigos prometem destruição, Israel deve acreditar neles e agir. A defesa preventiva não é agressão, mas necessidade. Críticos distantes do perigo não compreendem os riscos. Esperar significa arriscar vidas. Os ataques de Israel visam neutralizar ameaças antes que atinjam o lar. Uma postura reativa significaria ataques constantes e perigo crescente. As condenações do mundo vêm depois do fato.
Israel deve ser seu próprio escudo. Cada decisão de agir é pesada contra o custo da inação. Israel age não por amor à guerra, mas para proteger a vida e o futuro. Seu imperativo de agir nasce da história e da realidade da ameaça constante. Além do conflito, Israel é uma democracia vibrante e um centro de inovação. Em uma região de repressão, Israel se destaca por suas liberdades e diversidade. Cidadãos árabes servem no parlamento e nos tribunais. Minorias prosperam. Invenções israelenses, da tecnologia médica à agricultura, beneficiam o mundo. Hospitais tratam todos, incluindo palestinos e sírios. A ajuda israelense responde a desastres globalmente. Este é o verdadeiro rosto de Israel, uma nação que valoriza a vida, o progresso e a humanidade. Sua história é de esperança, resiliência e contribuição. Israel enfrenta não apenas ataques, mas um padrão duplo global único. A ONU condena Israel mais do que qualquer outra nação, ignorando abusos piores em outros lugares. Manchetes da mídia distorcem, colocando Israel como agressor e terroristas como vítimas. Essa indignação seletiva está enraizada no preconceito, não no princípio. O silêncio encoraja os inimigos de Israel e envenena a opinião global. A hipocrisia mina a verdade e a justiça. Ser silencioso é ser cúmplice. Defender Israel é defender a justiça e a honestidade nos assuntos internacionais. Apesar do isolamento, Israel tem aliados firmes, notavelmente os Estados Unidos. Essa parceria é construída sobre valores compartilhados e cooperação vital em segurança. Milhões em todo o mundo, incluindo comunidades cristãs, apoiam Israel. Seu apoio contraria campanhas de deslegitimação. Novas alianças no Oriente Médio, como os Acordos de Abraão, mostram que a mudança é possível. Essas parcerias provam o valor de Israel como uma força para a estabilidade e inovação. As vozes dos detratores são altas, mas não estão sozinhas. A rede de apoio de Israel é uma fonte vital de força. Apoiar Israel é um imperativo moral, não apenas uma escolha política. Significa lutar contra o ódio e afirmar o direito judaico à autodefesa. No clima atual, é preciso coragem para apoiar Israel em meio a críticas e isolamento. Apoiar Israel é defender a democracia, a liberdade e a inovação. A neutralidade diante das ameaças é estar ao lado do extremismo. A causa de Israel é a causa da justiça e da esperança. Defender seu direito de existir é um dever para todos que valorizam a liberdade e os direitos humanos. Lembremos, isso é, e deve sempre ser, um imperativo moral.